Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Voo da Coruja. Estamos em mais uma live, hoje 17 de janeiro de 2026. É um sábado para quem está comigo ao vivo, exatamente 8 horas e 37 minutos da manhã. É o horário de Brasília. Esta live é a continuidade, a continuação, é a parte 2 do vídeo de uma live que eu fiz aqui com o professor mestre Celso Diório, tá? E ele trouxe uma aula fantástica para a gente aqui, contextualizando a história do Brasil, partindo desde o descobrimento, com todas as aspas, passando por um processo pré-colonial, pré-colonização, de pura exploração, para depois se entrar no período colonial, a colonização, a vinda da família real portuguesa em 1808, falou sobre alguns aspectos desse período, chegando, inclusive, a 7 de setembro de 1822, com a independência do Brasil, né? Ele explicou tudo isso, e aí foi avançando, e vamos dar continuidade. Vocês que assistiram a primeira live, bacana. Quem não assistiu, eu já deixei o link na descrição, depois vou deixar fixado como primeiro comentário aí no topo dos comentários, o link tanto do canal do professor mestre Celso Diório, que eu já peço, você que ainda não se inscreveu lá, se inscreva, conteúdos fantásticos, e também eu vou deixar o link da primeira live, a parte 1, tá certo? Então isso aqui, já disse, é a continuação, é a parte 2 da live que fizemos esta semana, né? Semana que eu digo, quem está comigo ao vivo, e claro, eu quero agradecer a sua preciosíssima audiência. O professor mestre Celso Diório já está conosco aqui, está no estúdio, daqui a pouquinho ele entra aqui e a gente já começa. Eu vou logo fazer essa, para dar a ele o tempo que for preciso, que for necessário. Opa, de vez em quando essa TV aqui, ela começa a falar sozinha. E aí o tempo que for para ele discorrer, de vez em quando eu comento uma coisa ou outra, você pode também fazer perguntas, tá bom? Então, muito obrigado a você que está comigo aqui ao vivo, muito obrigado também a você que está no gravado. A última vez que eu olhei, faltavam 9 inscrições para chegarmos a 419 mil inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, eu convido, se inscreva aqui no canal. Nós temos sempre conteúdos como esse aqui, tá bom? Que inclusive o YouTube nos deu aí um cartão, meio que um cartão vermelho. O YouTube não gosta muito desse tipo de assunto, e a gente tem que respeitar a política do YouTube, mas seguimos aqui, que é o compromisso que nós temos com vocês que gostam do nosso conteúdo. Aqui é um canal eclético, tá bom? Eu trato de diversos assuntos, literatura, filosofia, geopolítica, política, história do Brasil, e, enfim, a gente fala aqui de vários assuntos, tá bom? Sistema religioso. Então, será muito bom ter você aqui, que ainda não é inscrito, não é inscrita, acompanhando a gente, tá bom? Muito obrigado a você também que me assistiu no gravado, né? Independentemente do dia, do mês, do ano que esteja me assistindo, até porque este conteúdo aqui é atemporal. Qualquer dia, qualquer ano que você esteja assistindo, ele vai estar atualizado, tá bem? Então, gente, vamos lá. Outra coisa que eu quero dizer, que eu já vou trazer aqui o professor, e dizer de onde nós paramos, onde nós paramos, tá, no assunto, e ele vai dar continuidade, com todo o seu conhecimento e maestria. Ele é mestre em educação, tá? Eu quero dizer o seguinte, um alerta: em momento algum, gente, em momento algum, tá? A intenção minha e do professor Celso é despertar ódio, raiva, xenofobia, nada contra povo nenhum. Povo português, o povo espanhol. O povo português é um povo maravilhoso. Eu morei 5 anos em Portugal, morei 12 anos na Europa ao todo, 5 anos desses 12 anos em Portugal, sem vir ao Brasil, 5 anos direto em Portugal. E posso garantir para vocês, o povo português é um povo inteligente, é um povo maravilhoso. Grande abraço aí ao povo português. Fiz amigos em Portugal, amigos portugueses, muito gente boa o povo português. Então, a nossa intenção não é essa, tá?
Ai, porque os portugueses, os espanhóis, nada disso. Nós estamos falando aqui dentro de uma conjuntura histórica, história. Existe muito brasileiro, gente ruim, diga-se de passagem. Gente ruim tem em todo lugar, né? Gente para poder querer o seu mal tem em todos os lugares, inclusive aqui na nossa pátria amada Brasil, né? Então não vamos aqui nutrir ódio a povo nenhum e nem vamos santificar povo algum também. Porque essa história de dizer, já vou trazer aqui o professor, eu vou colocar o professor na tela, aqui a maioria já conhece, professor mestre Celso Diório, né? Ele é licenciado em História, ele tem aí especializações, inclusive ele tem a especialização em metodologia do ensino da história e também da geografia, ele é professor de História, de Geografia, Sociologia. Gente, ele tem assim, eu vou até colocar depois aqui a graduação e tudo, tá? Mas ele é mestre no assunto, mestre em educação, abrangendo, inclusive, principalmente História, Geografia, Sociologia, mas aí, dentro disso, entra a geopolítica, entra a filosofia, várias coisas. Então, professor, eu estava aqui conversando, o professor Cláudio estava acompanhando, professor Celso Diório. A nossa intenção, gente, não é nem demonizar nenhum povo e nem santificar. Por que, Hafner? Porque não se iludam. Os indígenas também escravizavam. Meu Deus, Hafner, o que é isso? Os indígenas? Mas Jean-Jacques Rousseau, na sua tese do Bom Indígena, disse que o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe, que os indígenas são gente... Não, esqueça isso. Havia indígenas, inclusive tem um livro de Aníbal Ponce que eu li lá no primeiro semestre do curso de Geografia, um livro de Aníbal Ponce chamado Sociedade e Luta de Classes, em que ele vai explicar como indígenas escravizavam outros indígenas. Ele vai falar sobre a origem do Estado e ele vai mostrar, quem assistiu ao filme Apocaliptus, de Mel Gibson, que tinha ali os astecas, né? Os maias, vocês iam ver o que é que eles faziam com outras aldeias. Então nós temos os Geis, os homens dos sambaquis, os Geis, os tupis, eles faziam isso, eles chegavam também, dominavam. Isso é inerente do ser humano, de querer se sobrepor sobre outra cultura, de conquistar. Então não se iludam. E o indígena é o povo bacana. É bacana, claro que o povo indígena é o povo, mas não pensem em vocês que não, pode chegar aqui. Não, os aimorés, por exemplo, aqui na minha terra, aqui onde eu estou, onde tinham aqui Tupinambás, Tupiniquins e aimorés, os aimorés não conversavam nada, era isso aí. Então não vamos amenizar para um lado nem demonizar outro. Tá bom? Nós estamos falando aqui em termos históricos. Agora sim, trazendo essa parte para vocês aí, explicando, o professor Celso Diório, ele vai já fazer as considerações iniciais e vai dar continuidade, professor mestre Celso Diório, por gentileza, em que você parou ali em 1834, né? Nós falamos sobre as famílias, os nomes, né, das famílias, que o Brasil tem essa característica. Então você tem os Magalhães, por exemplo, na Bahia, você tem Caiado, né, o pessoal da família Caiado, e várias famílias que já vem lá de um período, lá do século XIX, essa cultura, digo até cultura familiar, de domínio de famílias. O professor parou aí, ele falou também sobre Duque de Caxias, né? Falou sobre en passant, falou sobre a Guerra do Paraguai, que começou em 1864, foi até 1870, quando ali o Francisco Solano Lopes, do Paraguai, e aí teve a influência da Inglaterra, a Inglaterra que tinha interesses, era a maior potência, pode-se dizer, da época mundial, e tinha interesses comerciais aqui na América do Sul, e não estava feliz com o desenvolvimento econômico, social do Paraguai. Então, opa, o Brasil está entrando em conflito com o Paraguai, que maravilha, né? E entrou aí pelo meio a Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina.
contra o Paraguai. Guerra financiada, inclusive, pela Inglaterra, que tinha interesses em ver um Paraguai falido, dependente, inclusive, da Inglaterra. Agora, aí o professor falou, eu anotei aqui, gente, tá? O professor falou da Guarda Nacional, que foi criada a Guarda Nacional. Então, o professor Celso Diório é mestre em educação, professor de história, de geografia, de sociologia. Fique à vontade. Gente, aqui é a segunda parte, tá? Estou fazendo toda essa introdução longa aqui, porque já é a segunda parte, e agora sim eu vou deixar que o professor mestre Celso Diório fale. Fique à vontade, professor. Bom dia, Hafner. Muito obrigado aí por me receber mais uma vez no seu canal. Bom dia, pessoal que está assistindo aí. Espero que vocês estejam bem, tá? Fiquem à vontade aí para fazer qualquer tipo de pergunta. E as informações que você passou, Hafner, são importantes mesmo, porque é necessário que as pessoas entendam o seguinte: quando nós falamos de tal país fez tal coisa, nós não estamos falando do povo desse país. Nós estamos falando do governo desse país, né? Do Estado em si, ali do cara que, digamos, naquele momento, tinha o poder para poder tomar essas decisões. Haja vista, um povo, ele se torna xenofóbico não porque ele simplesmente acordou num dia e falou, a partir de hoje eu não vou gostar de italianos, né? É porque alguém disse para ele que talvez italianos não fossem boas pessoas, então ele acredita nisso, tá? Daí vem aquela coisa que nós chamamos de ideologia, porque a ideologia é quando quem detém o poder político, quem detém o poder econômico e até quem detém o poder religioso, eles criam ideias, eles distribuem essas ideias para o povo, dizendo que são verdades, e o povo acredita. Então, o que nós vemos hoje, por exemplo, acontecendo no Brasil, não é porque o Rafner acordou um dia aí qualquer e fala, a partir de hoje eu vou falar mal do PT. Não, a partir de hoje eu vou falar mal do PL. Não, é porque em algum momento pode ter acontecido na vida do Rafner, apenas um exemplo, tá, galera? Ele de tanto ouvir histórias dos líderes que contam para ele, né, e isso pode acontecer com qualquer um de nós, ele falou, nossa, eu tô achando o que esse rapaz está falando é verdade. Então, a partir de hoje, eu vou falar mal de tal fulano. Isso acaba acontecendo, isso é normal, tá? Não deveria, mas acontece, infelizmente. Tá? As pessoas, elas, infelizmente, acabam cometendo esses equívocos. Ainda bem que nós sempre temos segundas chances, né, para mudar de opinião, mudar de pensamento e tudo mais, mas o fato histórico, ele permanece. Tá? O fato histórico, ele existe. O que nós devemos lutar é contra o revisionismo histórico, que é pegar elementos da história e adequá-los à nossa visão de mundo, ao nosso recorte da realidade, tá? Então, esse é o principal problema, tá? Citando acerca do que você disse aí da escravidão, vale lembrar que isso é uma instituição antiga da humanidade, tá? E existem modos de escravidão que vão se diferenciar de acordo com a época e de acordo com o contexto, tá? Quando nós falamos, por exemplo, daqueles escravizados das cidades-estado da Grécia, né, como Atenas, Esparta, aqueles caras eles eram escravizados ou porque eles eram prisioneiros de guerra, ou então porque eles tinham dívidas, tá? Então o cara, para pagar a sua dívida, ele se tornava um escravizado do seu credor, tá? Aqui na América, o modo de produção que nós tivemos, chamado modo de produção escravista, em que o escravizado ele tinha como única função, bom dia, ele tinha como única função produzir riqueza para o seu dono, tá? Daí a escravização que aconteceu aqui no Brasil, tá bom? No Brasil e em alguns países aí que foram se tornando independentes das colônias, as colônias espanholas que se tornaram independentes depois, tá ok? Então, para ficar claro aí, né, bem o que o Hafner disse é pura verdade, não estamos aqui para promover nenhum tipo de briga nem raiva de ninguém contra ninguém, tá? E nós temos que entender que quando nós, em história, falamos sobre países, nós estamos falando dos governos, não do povo do país, tá? Porque eu garanto o seguinte, né? Ninguém gosta, por exemplo, de, sei lá, sair para combater ninguém, mas se você for convocado, você tem que ir, né? Então, querendo ou não, é assim que funciona, né? Ninguém acorda num dia e fala assim, hoje eu vou declarar guerra ao Paraguai. Não, não é assim que funciona, tá?
detalhe interessante sobre a Guerra do Paraguai também, Hafner, é legal falar também que é o seguinte: o Brasil já teve, o Brasil ainda tem, né, por conta aí da atuação principalmente do atual governo, e de novo, estou falando da atuação do governo não como um elogio, mas como uma função do governo, que é fazer o seu serviço, tá? Porque o Brasil é uma república federativa e é uma república presidencialista. O que significa isso? Que o presidente, ele é o chefe de Estado e é o chefe de governo, tá? O que é o chefe de Estado? É aquele cara que representa o país, tá bom? Então, toda vez que tem aí uma conferência mundial, um acordo de países, quem vai é o presidente, porque ele é o chefe de Estado, tá bom? Só que o nosso presidente, né, o atual presidente, ele é também o chefe de governo, ou seja, ele toma as decisões que vão direcionar as políticas do país. Política social, política econômica, política de segurança e por aí vai, tá bom? E o Brasil, na época do Império, ele já era um país que se metia na política de outros países. Tá? Era muito interessante para o Brasil ter ali, se não o controle, mas uma influência sobre a bacia do Rio da Prata, que fica ali ao sul do Uruguai. Porque muitos produtos também poderiam sair do Mato Grosso, né, pelo rio ali, pelo Rio Paraguai e tudo mais, e chegar até o Oceano Atlântico. Então era natural que o Brasil também se envolvesse nas políticas internas desses países, né, Argentina e Uruguai. Tanto é que nós tivemos a questão Platina, que foi uma guerra que aconteceu entre grupos partidários dos dois países, né? Tanto no Uruguai quanto na Argentina, havia dois partidos políticos, o Partido Blanco e o Partido Colorado. E esses dois partidos viviam em disputa política. O Brasil escolheu um lado e apoiou, né, esse lado em detrimento do outro. Tanto é que o Brasil se envolve em certas guerras lá no território para poder, de certa forma, manter uma influência política ali, né, influência geopolítica, quase no mesmo estilo que os Estados Unidos fazem desde muito tempo e continua fazendo até hoje. Então o Brasil também se envolveu nisso. E a Guerra do Paraguai não foi diferente, né? Como bem disse o Hafner. O Paraguai ele se torna independente praticamente sozinho, sem apoio de nenhum dos libertadores da América, né, como nós conhecemos, que foi o Simão Bolívar e o José de San Martín, né, que são chamados os libertadores da América. Tá? Daí o nome da Copa que tem aqui, da taça que acontece no futebol sul-americano, a Taça Libertadores da América, em homenagem a esses dois caras. Quem eram esses caras? Né? Quem era José de San Martín e Simão Bolívar? Eram dois caras de famílias ricas, eles pertenciam às elites locais, e quando o rei da Espanha ele é preso, né, lá em 1807, quando ele é preso por Napoleão Bonaparte, as elites locais aqui das colônias espanholas começaram então a querer lutar pelas independências e assim aconteceu, tá bom? Só um momento aqui, professor. Pois não. Pastor, professor esquerdista, tudo parcial. O cidadão é pastor, né? Pastor Aldo Klein. Na verdade, Rafner, esse rapaz aí, ele me persegue. Entendi. Eu vou bloquear ele aqui. Aí já vem um idiota, ainda se diz pastor uma praga dessa. Imbecil. Não tem o que fazer não, rapaz. Vai orar pela nação, o seu idiota. Isso aqui não é conteúdo para gentalha como você. O que é que tem a ver aqui de esquerda, de direita? O que interessa, o que interessa aqui é o assunto em si. Eu sempre explico isso aqui. Eu não sei o que ele viu em mim que ele ele deve te amar. Freud explica. Freud explica isso aí. Ele deve ser aquele tipo de gente. Se me permite um pedido, claro, o canal é seu, fique à vontade. Vamos dar o direito a ele de contestar, né? Vamos dar esse direito a ele. Não, mas acontece o seguinte, contestar uma coisa, agora trazer, eu sempre digo aqui, as opiniões, mas ele já entra de uma forma, ele já entra de forma. Então, assim, se ele diz, eu não concordo com essa... Aí é uma coisa. Agora, para eu dar que voz a idiota no canal, em desrespeito aos inscritos do canal, meu amigo, negativo. Aqui, a gente bane logo, vamos banir, né? Eu não vou dar voz e vez a imbecil, rapaz. Não dou.
Eu sempre digo aqui, você pode ter a sua opinião. Ou seja, uma coisa que eu tive muito cuidado em conversar em off com o professor Celso Diori foi justamente não vamos comentar nada, falar nada em termos políticos, em termos de ideologia política partidária, nada disso. Justamente para evitarmos, eu sempre digo aqui, primeiro, Hafner, eu não tenho político de estimação. Político tem que trabalhar. Não me considero militante de nenhum lado. Essa onda de esquerda, direita, para mim, entendeu? Respeito mas eu não. Aqui no canal, não. Aqui eu não trato. Aqui a gente busca trazer o conhecimento. Um tipo de conteúdo como esse aqui, gente, a gente está fazendo, e eu sei que é para pessoas, porque não dá ibope nenhum isso aqui. Não dá visualizações. Eu poderia estar tratando de fofoca aqui, que iria dar muito mais. Ou então morreu fulano tragicamente, e aí pronto. Isso aí dá uma multidão de views. Eu estou trazendo para quem quer aprender, para quem quer relembrar, para quem quer pensar. Diferente, ainda que discordando. Agora, a pessoa entrar aqui, né, de uma forma idiota, imbecil, rasa, querer atingir um convidado meu, quem quer que seja, aí não, companheiro, você não vai ter nenhum tipo de vez e voz aqui, tá bom? Crie o seu canal, se já tem, vá falar no seu canal. O sujeito ainda diz aqui que é pastor, hein? Deve ser um lambe-botas aí de político, porque eles querem isso. Porque uma das coisas que eles mais querem, pastores, não todos, atingindo a todos, é isenção de impostos. O que eles querem é liberdade para que eles façam o que quiserem, inclusive lavem dinheiro através de suas organizações religiosas, com aval do governo, seja ele quem for. Tá bom? Então eles ficam agitadíssimos. Não tem amor nenhum a nada. Então é um pastor que usa o título de pastor para ser militante. Independentemente se é de esquerda, se é de direita, estou um pouco me lixando, porque eu já disse, para mim não importa, não interessa. Até porque a maioria não sabe nem o que é isso. Quer ser de esquerda, quer ser de direita, o que é socialismo, o que é comunismo, o que é capitalismo, nem sabe. Não sabe. É por isso que esse tipo de conteúdo aqui não dá, já disse, visualizações. A pessoa até entra e sai. Ela não quer aprender, muitas vezes. Né? Quer futilidades e banalidades. Aí o sujeito vem para cá interromper, quer dizer, está aqui entrando, provocando, e não é por mim e nem pelo professor Celso Diório, não. Se fôssemos só nós dois, mas tem pessoas aqui que estão aprendendo. Tem pessoas aqui que estão gostando do assunto. E aí vem um sujeito aqui misturar as coisas. Pois bem, professor, desculpa aí, eu precisava fazer esse adendo aqui. Não, imagina, fique à vontade. É que eu participo de lives também, né? E esse rapaz aparecia nas lives falando justamente isso, né? Ah, professor comunista, que não sei o quê, que não sei o que lá. Não sei por quê, não sei que tipo né? Mas como você disse bem, Freud explica isso. Então, o que vai acontecer com a casa do Paraguai? O Paraguai, ele surge, vamos dizer assim, né, na década de 1810, se não me falha a memória, ele surge como uma ditadura, infelizmente, tá? Porque boa parte desses países que se tornaram independentes da Espanha, eles se iniciam com governos meio que ditatoriais, tá? Porque são as elites que estão no poder. E, como você disse bem, o Paraguai cresceu sem precisar de ser ninguém. Ele teve quase a mesma política que os Estados Unidos quando começou também o seu processo de crescimento. Uma política de isolamento e de independência com relação aos outros, tá? Mas, né, era necessária uma saída para o mar. Então, ele teve que, né, digamos assim, invadir a Argentina e o Uruguai e teve que invadir um pedacinho do Brasil, né, sequestrando ali um navio onde estava o presidente da província do Mato Grosso. O Brasil viu isso como uma declaração de guerra. Foi declarada a guerra, então, né, vai ser criada a Tríplice Aliança, como você havia citado, né, Brasil, Argentina e Uruguai, e começa a guerra. Qual que foi o problema, né? O Paraguai já era uma potência militar na época e o Brasil não sabia nem por onde saía a bala da espingarda. Então, o exército brasileiro ele era meio
devagar, quase parando, justamente porque não tinha tanto conflito assim para poder participar, né? Com exceção daqueles lá da Argentina e do Uruguai, onde ele se envolveu, tá? Daí uma explicação de de existirem muitos quartéis na região sul do país, porque havia justamente a necessidade da proteção da fronteira daquele lado, né, com relação às invasões. O Brasil vai se ver sozinho depois na guerra, porque a Argentina e o Uruguai vão abandonar a guerra por razões particulares, tá? E o Brasil vai se ver sozinho. É nessa hora que a Inglaterra entra como amiga, digamos assim, né? Emprestando dinheiro e vendendo armas. E o Brasil vai precisar de gente para ir para a guerra. Então vão criar o corpo dos voluntários da pátria. E o voluntários da pátria funcionava de uma maneira muito simples, né? O exército invadia a casa da pessoa, pegava o cara, falava: você é voluntário, vem. E o cara ia para a guerra. Inclusive, muito dono de fazenda, ele também falou assim: ó, eu vou ser voluntário na guerra. Exército, pode levar meus escravizados tudo para a guerra. Ele era o voluntário entregando os escravizados. O Império Brasileiro, inclusive, garantiu a alforria a escravizados que participassem da guerra. Caso o Brasil vencesse, né? Ó, o Brasil venceu, vocês vão ganhar a liberdade. Tá? O Brasil vai chegar à vitória de uma maneira extraordinária, tá? Vai causar um problema terrível no Paraguai. 2/3 da população paraguaia vai morrer, infelizmente, por conta da guerra. Tá? Existem números de que havia mais ou menos, no período da guerra, 800 mil habitantes do Paraguai. Essa população foi reduzida para um pouco mais de 200 mil. Tamanho o estrago do confronto. Né? Muito imigrante teve que ir para o Paraguai para poder, digamos assim, fazer o país crescer de novo. Tá? E o Paraguai hoje, infelizmente, é uma nação pobre, justamente por conta desse evento. Tá? Solano Lopes era para ser preso por ordem do imperador, né? Mas o soldado falou assim: não, beleza, se der a gente prende. Mas infelizmente não prenderam, né? Eles simplesmente cancelaram o CPF do Solano Lopes. Tá? E aí, o que vai acontecer nesse contexto? Né? O Brasil vai, digamos assim, se tornar uma potência na questão política, nesse sentido, mas ela vai se tornar uma potência política endividada, porque vai contrair muitos empréstimos com a Inglaterra, além dos que já tinha, tá? Isso vai atrapalhar a finança do país. Por um motivo, infelizmente, muito triste. Não havia industrialização no Brasil ainda. Como nós estamos falando do período de 1860 até 1888, vamos dizer assim, 89, né, quando acaba o Império, os cafeicultores eles vão fazer o possível e o impossível para atrasar o processo industrial do país. É nesse contexto que vai surgir o Irineu Evangelista de Souza, né, o Barão de Mauá. Barão de Mauá, nascido no Brasil, se não me falar a memória, no Rio de Janeiro, estuda na Inglaterra, tá? Ele se torna banqueiro na Inglaterra, e ele vem para o Brasil, né? Ele vê as maravilhas da Revolução Industrial ali na Inglaterra e nos outros países da Europa, e ele vem trazer essa ideia para o Brasil. Então ele começa com a ideia das estradas de ferro, porque querendo ou não, né, as ferrovias seria uma forma mais econômica, prática, de poder transportar as mercadorias que poderiam ser produzidas no país, o que garantiria também um avanço na industrialização. Porque, veja bem, Rafa e demais colegas, como que é o problema no Brasil nesse caso? Eu falo isso para os meus alunos. Em 1769, começa a Revolução Industrial na Inglaterra. 100 anos depois, em 1870, essa revolução vai para a Europa, Estados Unidos e Japão. O Brasil só se torna um país, de fato, dentro do processo de industrialização, em 1940. Então, foram 200 anos de atraso com relação à Europa. Tá? Isso nós estamos falando só do Brasil, hein? Se pensar no continente africano, esse atraso sobe para 400 anos, por conta do que vai acontecer no século XIX, ali na segunda metade do século XIX, no continente africano, o que nós chamamos de neocolonialismo, né? De pegar mão de obra barata, matéria-prima e mercado consumidor lá no continente africano. Pois bem, o exército brasileiro
tá? Desculpa, só para terminar o caso do Irineu. Qual que foi o problema, né? O que queimou o filme do Barão de Mauá? Ele recebe o título de barão, inclusive, por conta ali, né, dessa ideia progressista dele. Porque Dom Pedro II, né, o imperador, ele era um cara muito antenado nas tecnologias, tá? O primeiro aparelho telefônico foi instalado na casa dele para falar com um vizinho dele em Petrópolis. Ele era um fotógrafo, ele gostava de botânica, ele gostava de biologia. Diferente do pai, né, Dom Pedro I, que como estudioso era um ótimo pianista, né, e pegador de mulher, né? O Dom Pedro II não, ele era um cara interessado pelas ciências, ele era um cara que estudava, ele viajava bastante à Europa justamente para poder se interessar muito nesses estudos. Ele era um cara, por incrível que pareça, ele era um cara que gostava do Brasil, ele amava o Brasil, tá? Diferentemente do pai, era brasileiro, né? Porque Dom Pedro era brasileiro, Dom Pedro II brasileiro, mas não, essa é minha terra, essa aqui que eu amo. Tanto é que os meus alunos, né, quando eu falo da expulsão da família real brasileira, eu falo, eles foram para, pessoal, Portugal. Eu falo, eles iam fazer o quê em Portugal? Não tinha nenhum português na família? Eles foram para a França. Tá? Mas como assim, professor? Dom Pedro II era brasileiro, o pai dele era português. Dom Pedro II era brasileiro, tá? Então, Dom Pedro II, ele só tinha um pequeno problema, vamos dizer assim, no que diz respeito à condução do seu governo. Em 1847, né, como eu havia citado, que ele cria o sistema parlamentarista no Brasil, ele praticamente deixa o governo na mão dos cafeicultores. Então, o chefe de gabinete de ministros, né, que seria o nosso primeiro-ministro, ele era um cafeicultor. Então, para ele, o que interessava era o quê? A manutenção da produção de café para exportação e a manutenção da escravidão, que garantiria os lucros dos produtores. Qualquer forma de industrialização correria o risco do quê? De ter muito trabalho assalariado. E esse era o problema do Brasil. A economia do Brasil não funcionava porque havia pouca gente trabalhando, recebendo salário. E esses que recebiam salários eram salários muito baixos, o que causava uma baixa arrecadação também por parte do governo. Porque o que um governo produz? Imposto. Né? Eu brinco com os meus alunos, né? O que o Brasil produz? Eles falam, professor, café, laranja, açúcar. Mas não, o Brasil produz imposto. Quem produz café, laranja, algodão, tudo que vocês estão falando aí, são o quê? São empresários que têm o direito de se utilizar do território brasileiro para produzir essas coisas. Porque se ninguém produzisse nada no Brasil, o Brasil ia ser um terreno baldio. Então, o Brasil precisa arrecadar impostos para poder sustentar a si próprio. E aí que entra o problema da corrupção. Porque o dinheiro do imposto vem e, a princípio, como o próprio nome diz, ele não precisa ir para lugar nenhum, porque ele é uma imposição do governo. E a gente tem que pagar. Ou você paga, ou você paga. Aqui no Brasil, a gente ainda tem a sorte de não ir preso por isso. Já em outros países, se você não paga imposto, você vai preso. Não pagou imposto, você vai para cadeia. Estados Unidos é um exemplo disso. Não declarou imposto de renda, cadeia. Nós temos um exemplo, abrindo parênteses aqui, né, que o Al Capone, ele foi preso nos Estados Unidos por conta de sonegação, né? Não foi... Inclusive, ele era um bandidão lá, um mafioso. Não, porque cancelava CPFs e tudo mais, não. Só negou imposto, cadeia. É tipo a pensão alimentícia. No Brasil, parece que o que dá cadeia aqui mesmo é pensão alimentícia, que não tem conversa, né? Antigamente era depositário infiel e pensão alimentícia, agora é só pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Gente, eu quero deixar claro aqui que aqui, repito, tá? O professor Celso está vindo aqui, eu o convidei e trazendo esse conhecimento vasto que ele tem, obviamente, que não dá para colocar tudo numa live, seria preciso lives e lives e lives para que ele destrinchasse aí ponto a ponto. Mas eu quero trazer aqui, professor, antes que a gente passe, o Fernando, por exemplo, ele opinou aqui. Nesse contexto, o exército brasileiro era maltrapilho e, por influência do exército argentino, conheceram as ideias positivistas e republicanas, acelerando o golpe republicano.
O que mais me chamou a atenção foi justamente essa questão do golpe. O professor vai falar sobre isso, que muita gente pensa que a proclamação da República, né, ali ah, em novembro de 1889, ele se deu 15 de novembro de 1889, foi algo com o envolvimento da população, os brasileiros, né, o Marechal Deodoro da Fonseca, num cavalo belíssimo, proclamando a República. Na verdade, foi um golpe militar, que muita gente não sabe, é que praticamente foi um golpe militar que aconteceu, com um pequeno número de pessoas insatisfeitas com a monarquia, obviamente, que se reuniram militares e civis, que eram civis também influentes na sociedade brasileira da época. Dentre essas pessoas que era até monarquista, mas que estava insatisfeito, o Rui Barbosa, né? Ele também tinha ali algumas queixas com relação à monarquia, mas interessante esse comentário aqui. Mas aí o professor Celso ele vai entrar depois dessa questão, fazer mais detalhadamente essa questão da proclamação da República, aí o 15 de novembro de 1889. Então, aí o que vai queimar o filme do Barão de Mauá, né? Vai ter um momento, né? O pessoal já estava meio queimando o filme dele. Esse cara aí só quer saber da Estrada de Ferro, ele não quer ajudar o Brasil. Era as fake news, vamos dizer assim, né? Aí vai ter um momento que vai ser inaugurada uma ferrovia, o imperador está presente, óbvio, né? E o Barão de Mauá, ele manda fazer uma pá com madeira de lei, com a parte de metal de prata, incrustada com pedras preciosas e tudo mais, e aí ele entrega essa pá para o imperador. Né? Porque qual que foi o pensamento do Mauá? Lá nos Estados Unidos, quando as ferrovias estavam sendo inauguradas, os presidentes que se sucediam, esses caras, para dar aquela ideia de que, eu estou trabalhando, eu sou o presidente, ele dava início ao processo de construção. Né? Ele é aquele cara, né, que simbolicamente, né, pegava a pá, dava a primeira pasada, a primeira marretada ali na bitola da estrada de ferro, para poder começar o processo. E aí ele entregou essa pá com o maior amor do mundo, com o maior carinho do mundo, com o maior respeito do mundo ao imperador. Reza a lenda que o imperador pegou a pá, não disse nada e olhou para Mauá, olhou para o barão. E foi embora. Aí começou aquele burburinho. Qual que foi o problema? Dom Pedro II não era presidente, Dom Pedro II era imperador, ele era da nobreza. E nobres não trabalham. Então, entregar a pá para o imperador se sentiu ofendido, porque falou assim, como assim? Você está querendo que eu trabalhe? O que te deu na cabeça? Eu já investi dinheiro em você, você ainda quer que eu trabalhe? Você tá louco? Aí começaram a queimar o filme do Mauá, né? Infelizmente ele vai chegar à falência nos seus negócios. Mas uma coisa interessante, né? A hombridade dele. Ele foi à falência porque ele pagou todas as dívidas dele que ele tinha com relação a tudo aquilo que ele tinha que fazer. Ele honrou as dívidas, mas infelizmente ele vai morrer na falência por conta de ter o filme queimado pelos cafeicultores, tá? E de, obviamente, o próprio imperador não ter entendido a ideia de Mauá nesse processo. Tanto é que o Brasil, hoje, a malha ferroviária brasileira, ela é muito pequena em relação a outros países. O máximo que tem de estrada de ferro no Brasil é na região centro-sul e só vai até onde o café era plantado. É muito difícil estrada de ferro em outros locais, tá? Eu não estou falando no caso de metrô, tá? Que metrô é uma coisa mais moderna. Eu estou dizendo de antigamente os trens de carga, tá? Hoje, os trilhos são usados também para carregar gente, porque a ideia foi assim: primeiro pega o trem para colocar para carregar coisa. Dá para ganhar dinheiro carregando gente? Dá. Então a gente cria trem de passageiro também. Porque qual que é a ideia? Que o funcionário chegue no trabalho. Essa era a ideia, tá? Só para ficar claro isso aí. Então o Exército Brasileiro, após a Guerra do Paraguai, ele vai querer mais participação política. Isso que o Fernando colocou tem muito a ver também, por quê? O imperador Dom Pedro II, ele gostava da armada, né, da marinha. Né? Ele era um cara muito apaixonado pela marinha brasileira. E obviamente, né, gostando de uma, gostava menos da outra. E o exército brasileiro estava querendo se impor nesse sentido, principalmente na questão política,
Porque o exército brasileiro se dizia trabalhar demais, né? Pô, mas a gente faz tanta coisa, protege fronteira, vai para guerra, e piriri pororó, tá? Então, aquele monte de gente que vai participar da guerra, né, aqueles oficiais, que serão hoje nome de praça, nome de avenida, nome de rua, que tem por aí, tá? Esses caras vão falar assim, ó, a gente quer participar da política. Por que só os caras da Marinha participam da política? Por que você fica, né, escutando só os almirantes e não escuta os generais, né, os marechais que tem aqui? Tá? Isso vai acontecer também. Então, dentro da ideia da República, né, que chega até a proclamação da República, nós vamos ter algumas questões, né? A questão militar, por causa do Exército, porque o Exército saiu, de certa forma, o maior vitorioso, né? Tivemos batalhas navais, mas foram poucas, tá? Por conta ali do que aconteceu no Rio Paraguai, tá? Mas grande parte do esquema foi em terra. Uma curiosidade, tá bom? O Brasil vence a guerra e os escravizados ganham a liberdade. Só que teve um problema. Somente o escravizado ganhou a liberdade. A família dele não. Então ele volta para casa livre, mas a esposa e o filho são escravizados ainda. Veja só que coisa. Olha só que situação triste que foi nesse caso, e infelizmente isso é uma marca muito ruim na história do Brasil. A ideia da manutenção da escravidão. Tanto é que vai ser o último país do continente americano a acabar com a escravidão. O primeiro foi o Haiti, em 1804, por conta de uma revolução de escravizados. Como houve uma revolução de escravizados no Haiti, que levou à independência daquele país, nenhum país ajudou o Haiti. Por isso que hoje o Haiti é o país mais pobre da América. Tá? Vai ter intervenção militar, intervenção francesa, estadunidense. Tem uma aula minha no meu canal falando disso, inclusive, tá? Falando desse problema aí do Haiti. E como essa preocupação chegou aos outros países que tinham escravizados, principalmente o Brasil, tá? Porque o Brasil era o país que mais tinha escravizados. E por que isso? No caso das colônias espanholas, a ausência de escravizados pretos se dava por dois motivos. Primeiro, logística, porque era muito difícil levar o escravizado até lá, tem que atravessar o canal o Estreito de Magalhães, né, para poder levar até as colônias espanholas ali do outro lado. E também porque já havia o indígena. O indígena, nas colônias espanholas, eles não eram escravizados, eles recebiam salário. Era um negócio chamado mita. Só que era um salário de fome. Era um salário que o cara não sustentava a família dele. E ele tinha que se deslocar longas distâncias para fazer coleta de ouro e prata. Então estava cada vez mais longe da casa deles. E com isso, infelizmente, né, a situação dos indígenas das colônias espanholas foi prejudicada. Aqui no Brasil, nós tivemos esse problema da escravidão. E o que é pior, né? Por pressão inglesa, tá? A escravidão começa a acabar. Porém, a pressão inglesa, ela não era uma pressão voltada apenas a questões humanitárias. Era uma pressão voltada a questões capitalistas, principalmente. Porque escravizado não compra. Gente com salário compra. Ainda que seja um salário baixo, mas ele compra. Tá? E no Brasil, infelizmente, o salário é a parte que mais preocupa no custo da produção de alguma coisa. Vou dar um exemplo bem bobo aqui. Se o Hafner trabalhasse numa empresa, tá? Porque ele foi servidor público, né? Mas se o Hafner trabalhasse numa empresa e ganhasse 50 mil reais por mês, é um salário bom. O chefe dele estaria ganhando 10 vezes mais em cima dele. Porque o capitalismo funciona assim. Isso não é errado. Tá? No capitalismo, é lucro e acumulação de riqueza. Está correto. Se existe um cara que é dono da empresa, ele vai pagar o salário que ele acha que o Hafner merece ganhar. Por isso que a gente, em história, Hafner, em sociologia, a gente não trabalha com certo e errado nesse sentido. A gente trabalha com justo e injusto. Então, por quê? Se o trabalhador é o responsável pela riqueza do patrão, o patrão podia fazer o quê? Pagar o salário mais justo, não o salário maior. Porque uma coisa é você ter salário alto, outra é você ter salário justo. Exemplo mesmo é jogador de futebol.
O jogador de futebol tem um salário alto ou salário justo? Salário alto, dependendo do jogador. Porque provavelmente tem um monte de gente que joga tão bem quanto esse cara, que ganha altos salários, mas qual que é o problema desse cara? Ele joga na 4ª divisão do futebol do Acre. Nunca vão achar esse cara. Nenhum empresário vai até o Acre encontrar alguém. Vou encontrar o próximo Neymar aqui. Ele não vai. Né? Então, nesse sentido, a gente tem que explicar essa coisa em relação de justo e injusto, justamente para que as pessoas possam entender. Porque a gente está muito acostumado com certo e errado. Tá? E certo e errado são questões subjetivas. Né? Certo e O errado que é são para um questões não é para subjetivas. outro. É Isso, subjetivo. Agora, o justo e injusto É não. relativo, O justo né? A essa gente já entende. relatividade, a relatividade no que é certo e o que é errado. O que é certo para mim pode não ser para você e vice-versa. Isso. Então, o que o governo brasileiro estava fazendo? Né? Como havia essa pressão, o governo brasileiro, né, o Império Brasileiro, começou a, digamos assim, acabar com a escravidão de forma homeopática, tá? Vamos usar esse termo para entender. Primeiro vai ser com a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, né, a que proibia a importação de gente. Então, não podia mais ter navio trazendo gente para cá, para o Brasil, para ser vendida. E, detalhe, essa lei ela só foi criada porque 5 anos antes, o governo inglês criou uma lei que dava à Inglaterra o direito de prender navios que tivesse carregando gente. Então, para que os donos de navio, as seguradoras, os comerciantes e todo esse pessoal não tivesse prejuízo, foi proibido o Professor, tráfico de escravizados. professor, pode seguir aí, viu? Siga aí. Eu vou dar uma saidinha aqui, mas questão de Tá ok. 3 minutos. Mas pode seguir aí Tá ok. tranquilo, tá? Para não achar que caiu Tá a minha ok. internet aqui. Vamos lá. Então, continuando. Tá? Então, teve essa lei Eusébio de Queiroz. Porém, o tráfico interno permaneceu. Tá? Dentro do Brasil, continuou a venda de escravizados. Tá bom? É nesse período também que os donos das fazendas, né, e consequentemente dono dos escravos, lembrando que o escravo ele era uma mercadoria, ele não era considerado um ser humano, tá? Ele era uma coisa, infelizmente isso é verdade, tá? Foi começado a dar a eles a liberdade de criar famílias. Então eles podiam formar famílias a partir daí. E por que era permitido formar famílias? Porque nasceriam crianças e essas crianças, então, né, seriam os próximos escravizados. Coisa parecida vai acontecer nos Estados Unidos, onde serão criadas fazendas para fazer gente, tá? Então vão pegar homens pretos escravizados, que eles terão o trabalho de fazer o quê? Eles serão os reprodutores, quase igual fazenda de cavalo mesmo, tá? Que tem aquele garanhão que é o reprodutor, pega o escravizado preto para que ele pudesse engravidar a maior quantidade de mulheres possível, tá? Para que essas mulheres, quando tivessem essas crianças fossem os próximos escravizados. Tá? Infelizmente, isso é verdade e é uma triste mancha na história do continente americano. Tá? Então, vai ter a Lei Eusébio de Queiroz. Mais para frente, tá? 1875, se não me falha a memória, nós teremos a Lei do Ventre Livre. Tá? A Lei do Ventre Livre vai ser o seguinte: criança nascida de mulher escravizada, essa criança seria livre. Só que essa lei, ela tem um parêntese muito estranho, porque é o seguinte: essa criança só ia poder ficar com a mãe até os 8 anos de idade. Depois seria entregue a autoridades. Tá? Seria entregue ao governo e o governo ia fazer ali o que fosse, né, necessário fazer com essa criança. Agora, por que isso? Porque a criança não pertencia ao dono da fazenda. O dono da fazenda era dono só da mãe dele. Ou essa criança podia ficar até os 21 anos de idade dele lá na fazenda, trabalhando sem receber, para indenizar o dono da fazenda, e assim ele podia ir embora cuidar da vida dele. Então, de uma forma ou outra, ele não conseguiria, assim, digamos, ter bons avanços na vida dele. Depois, 1885, se não me falha a memória, nós teremos a Lei dos Sexagenários, né? Ou a chamada Lei Saraiva-Cotegipe. Essa lei dizia o seguinte: escravizados acima de 65 anos ganhariam a liberdade. Tá? Escravizados que tivessem, nessa data da lei, 62 ou 63 anos,
trabalhariam o período correspondente até completar 65, para indenizar o dono da fazenda, e aí eles ganhariam liberdade. Mas era praticamente sair da fazenda e ir para a cova, tá? Porque um escravizado, infelizmente, no Brasil, quando ele já tivesse por volta de 40 a 45 anos, ele já estava imprestável para a vida e para o trabalho. Tamanho a carga de trabalho que esse cara sofria, que essa mulher sofria, tá? Eles eram colocados para trabalhar muito cedo, na tenra idade, tá? Com 8 anos, 9 anos de idade, 10 anos de idade, se já tivesse condição de caminhar e carregar alguma coisa, ele já estava trabalhando, tá? E o trabalho na fazenda não se restringia apenas ao cultivo da cana ou cultivo do café, tá? Havia inúmeras tarefas que esse escravizado fazia que beneficiavam o dono da fazenda. E aí, por último, nós vamos ter, então, em 1888, tá? Por assinatura da princesa regente, a princesa Isabel, tá? O pai estava em viagem à França, né? O imperador estava em viagem à França, vai ser assinada, então, a chamada Lei Áurea, tá? E a Lei Áurea, ela diz o seguinte, né? Artigo 1º, fica extinta a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revogam-se todas as disposições em contrário. É só isso. Não tem nenhuma explicação acerca do que vai fazer com essa população que agora está desempregada. Já sofria por ser escravizada e agora vai sofrer por estar desempregada. Não diz se é para dar casa, devolver para o continente africano quem é da África, dar emprego, algum auxílio do governo. Não existe nada disso. Eles simplesmente são abandonados. Tá? No Rio de Janeiro, eles até vão conseguir emprego. Alguns deles, principalmente os homens, né, vão conseguir emprego nas Forças Armadas, tá? E as mulheres continuarão ali fazendo o seu serviço nas, como a gente fala, deixa eu só mudar aqui que está brilhando minha tela. Como trabalhando na casa de família. Então ele vai trabalhar na casa de família, tá? Esse serviço todo, obviamente, com remuneração muito baixa. No caso dos militares, muitos deles vão para a Marinha, e lá na Marinha, infelizmente, muitos deles ainda sofrerão castigos físicos, tá? Porque para marinheiro, tá? Havia ainda o castigo físico, né? Fez coisa errada, 25 golpes de chicote ao som do tambor, tá? Isso vai acontecer na Marinha Brasileira até 1914, se não me falha a memória, tá? Infelizmente, isso assim. Então, realmente, as leis eram muito injustas, tá? Porque em quase todos os casos, o cafeicultor, ele exigia essa indenização. E por quê? Porque as leis eram criadas por cafeicultores, que eram os caras que eram os deputados e os senadores. Vale lembrar que o Congresso Nacional, se a gente pode chamar assim naquela época, tá? Só para vocês entenderem, era formado majoritariamente por donos de fazenda. Havia um movimento abolicionista no Brasil. Tá? Nós tivemos pessoas importantes, como, por exemplo, Joaquim Nabuco. Tá? Mas esse movimento abolicionista, ele era, digamos assim, ele tinha um filme muito queimado com relação às ações dele quando a gente fala na questão do alcance da luta contra a escravização, tá bom? E vale lembrar o seguinte, tá, galera? A gente não fala mais escravo, a gente fala escravizado, beleza? Porque ninguém nasce escravo. Todos nascem livres, mas são os contextos que fazem isso, tá bom? Se no primeiro momento nós tínhamos questões religiosas que garantiriam a escravidão, num segundo momento nós vamos ter motivos científicos que garantiriam a escravidão, infelizmente, tá? Isso não é o professor falando, isso é um fato. Tranquilo? Pois bem, tanto é que no século XIX vai surgir uma ciência, que ainda bem que não é mais ciência, chamada frenologia, em que a medição do cérebro da pessoa, né, no caso, a diferença entre o preto e o branco, garantiria que esse cara, ele seria, digamos assim, inferior ao outro por conta da cor da pele. Isso vai ser uma distorção das ideias de evolução das espécies do Charles Darwin, que vai dar origem a uma coisa chamada darwinismo social. No darwinismo social, que não foi criado por Charles Darwin, tá? No darwinismo social, o que se imaginava? Que, a depender do local do nascimento da pessoa, da cor da sua pele,
isso garantiria que essa pessoa seria melhor ou pior em comparação à outra. Nesse caso, quem que eles consideravam melhores? Os europeus. Quem que os europeus consideravam piores? Todos os outros, tá? Infelizmente, isso vai ser um fato na história da humanidade. Isso vai chegar ao Brasil também, tá bom? No Brasil, isso vai acontecer, tá? Só para vocês terem ideia, durante o período da escravidão no Brasil, havia lojas para vender gente, igual loja de sapato. Então, a pessoa entrava numa loja, tá? E aí, nessa loja ficava do porão os pretos escravizados ali acorrentados para poder serem vendidos, né? Chegava o cara lá, escolhia um preto para comprar e aí levava esse preto embora, tá? Infelizmente, isso faz parte da história do Brasil, tá bom? Pois bem, além da questão militar, né, que eu falei para vocês, falei agora da questão abolicionista, agora também tem que falar da questão religiosa. O Império Brasileiro tinha por religião oficial o catolicismo romano, tá bom? Só que havia um acordo entre a Igreja Católica e o Império Brasileiro. O acordo era o seguinte, eram dois nomes, beneplácito e padroado, tá? No padroado, o imperador ele podia nomear bispos. Então, esse bispo, ele seria um bispo da Igreja Católica, mas ele seria um cara escolhido pelo imperador. E na Igreja Católica, o bispo, ele é o chefe da igreja, tá? Ah, mas e o Papa? O Papa é um bispo também, tá bom? Mas esse cara foi escolhido ali no colégio de cardeais, que também são bispos, para que ele seja o chefe de toda a igreja, tá? Então, o bispo, ele é um chefe da igreja. E a função de um bispo no Brasil, ou em qualquer país que tenha religião católica, é importante para cuidar da vida dos fiéis da igreja. E naquela época o Brasil era majoritariamente, quase que 100% católico. Havia religiões protestantes e tudo mais. Nas religiões protestantes, elas podiam existir no Brasil e qualquer outra religião, mas elas não podiam ter igrejas ou templos, tá? Só podia ter igreja católica. Se tivesse, por exemplo, um batista, um metodista, um presbiteriano, ele poderia praticar a sua religião, mas ele só podia fazer o culto em casa. Tá? Já a Igreja Católica não. A Igreja Católica gozava dessa liberdade toda. Tá? Gozava dessa liberdade toda. Quando nós falamos, então, na parte da Igreja Católica, né, o padroado nomeia bispo. E o beneplácito é o seguinte. Quando o Papa escrevia uma bula, tá? E bula na Igreja Católica é como se fosse uma regra, uma lei, tá? Por exemplo, se o Papa Leão XIV, é um exemplo, tá? Bem bobo. Se o Papa Leão XIV dizer assim, ó, a partir de hoje, todos os católicos, todos os homens católicos vão ter que andar com a cueca por cima da calça. Vai todo mundo andar de super-homem aqui. É uma bula católica. Então, o católico tem que obedecer. Tá? O católico ele tem que obedecer. Eu estou dando esse exemplo bem exagerado, que é para vocês verem que o negócio é muito interessante, tá? Então, a maçonaria, ela estava se tornando um problema para a Igreja Católica, tá bom? Para quem não sabe, a maçonaria, ela não é uma religião, tá bom? A maçonaria também não é uma ordem secreta, até porque a gente sabe que ela existe. Ela é uma ordem discreta, tá bom? O que se faz numa loja maçônica? Estuda-se filosofia, tá? E eles estudam sobre inúmeros pensadores, seja Sócrates, Platão, Aristóteles, Buda, Jesus, Maomé, seja quem for, tá? A maçonaria começa no século XIII, mais ou menos, quando pedreiros, tá? Daí o nome maçom é pedreiro em francês, tá? Quando pedreiros começaram a se juntar para falar sobre o trabalho dele. Porque o trabalho de um pedreiro naquela época era um trabalho muito respeitado e muito valorizado, tá bom? Então, eles se juntavam para falar sobre negócios. E como é para falar sobre negócios, eles se juntavam numa coisa chamada loja. Com o tempo, essa maçonaria deixou de ser apenas uma maçonaria de pedreiros para ser uma maçonaria cultural. Então, o pessoal se juntava para poder buscar conhecimento. E, infelizmente, tá? Isso não sou eu, professor Celso, que estou falando, mas, infelizmente, muitas instituições religiosas, elas forçam os seus fiéis a não buscarem conhecimento, por razões até óbvias. Se eu busco conhecimento, eu começo a questionar
a igreja, por exemplo. E se eu questiono muito a igreja pode, então, se irritar comigo. Olha, eu não sei com relação à restrição de questão financeira, tá? Mas, para que alguém se torne maçom, ele tem que ser convidado por um irmão maçom. Aí esse irmão maçom, né, depois do convite, esse cara que foi convidado vai ter a vida toda vasculhada, tá? E para que ele seja aceito na loja maçônica, ele só tem que acreditar em Deus. Que Deus? Qualquer Deus, tá? E acreditando em Deus, ele está dentro da loja maçônica, tá bom? Então, tudo isso que falam da maçonaria, que maçom cultua o capiroto, que, né, pega o bode, corta o pescoço do bode, isso tudo mentira, tá? Isso não existe, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso. Pois bem, o Papa, ele vai escrever uma bula proibindo o católico de entrar na maçonaria. E essa bula existe até hoje, tá? Então, se o católico entrar na maçonaria, ele é excomungado da igreja. Beleza? Professor Celso, deixa eu abrir aqui mais uma vez Pois não. parênteses, porque as pessoas que, inclusive, são inscritas aqui no meu canal, né, já me conhecem aqui, conhecem o meu perfil e tudo, mas pode estar te ouvindo pela primeira vez, não conhece o seu trabalho também no YouTube, e pode achar o seguinte, que você está falando da Igreja Católica, mas ele está falando da Igreja Católica, porque tem gente que, infelizmente, já começa... Não, mas eu sou É isso que eu ia dizer, é isso que eu ia dizer. O professor Celso Diório é católico praticante, inclusive, tá, gente? Porque ele está falando do catolicismo, aí alguém pode que é católico aqui, que me acompanha, pode dizer, ele está falando da Igreja Católica, falando do Papa e tal, mas ele é católico praticante, tá? É só, ele está trazendo, gente, olha só, aproveitem ao máximo o conhecimento histórico que ele está transmitindo, até para entender o processo atual no Brasil, tá? Infelizmente, a maioria do povo brasileiro desconhece a história do próprio país, como as coisas se deram. Então, ele está dando datas e está trazendo fatos históricos. Agora, é só se aprofundar, quem tem interesse, e se aprofundar, estudar, pesquisar, e se aprofunda na história, e cada um tira a sua conclusão, obviamente. Aqui ninguém está querendo, em absoluto, impor nada a ninguém. Agora, existem fatos históricos, e fato histórico é fato histórico que pode ser até, inclusive, contestado, como nós falamos aqui, a história mal contada do Brasil. A história do Brasil que não te contaram. Então, o propósito justamente aqui... por isso, Rafner, que tem aquela ideia que eu falei antes, né? Não é questão de certo e errado, é questão de justo e injusto. De justo e injusto. Então, não é a questão aqui de que, porque entrou um engraçadinho aqui, já vem dando, não tem nada disso, gente. O livro está lá, o livro didático, existem livros paradidáticos. Eu já disse que no curso de História eu tive professores maravilhosos, eu tive uma professora, as duas, tanto de metodologia do ensino de História, como metodologia do estudo da História. São duas disciplinas fantásticas, enfim... na faculdade, a gente, o professor sabe muito bem disso, né? A gente aprende a lidar, inclusive, e principalmente com livros paradidáticos. São aqueles livros que saem da caixinha, não são os livros oficiais da história oficial. Então, você aprende a questionar, porque a grande maioria tem preguiça de pensar. É como você pegar uma pessoa sedentária, pega uma pessoa sedentária, uma pessoa que gosta só de ficar na frente da televisão ou no Instagram, passando o dedinho para cima e para baixo. Você pega essa pessoa e coloca numa academia, por exemplo. Ela vai... O que é que eu estou fazendo aqui? Não, as aparelhagens, ela fala, Deus me livre, sai correndo. Eu estou falando aí no sentido físico, imagine no sentido mental, no sentido de pensar. Tem gente que um assunto desse aqui é penoso. Porque ela não quer pensar. Olha só, os dois livros que eu tenho aqui. Aí, ó. Pois é. Catecismo da Igreja Católica, aí, ó. Tá vendo aí? A ciência. Biografia de Charles Darwin. A ciência aí, tá pronto, representado aí, ó. Os dois, as duas, né? As duas vertentes aí, né? Charles Inclusive, Darwin. nós católicos, nós temos o direito de questionar o Papa. É diferente de muita igreja que você mesmo já falou em muitas lives aí, muitas lives suas.
Não toque no ungido do Senhor. Na Igreja Católica não tem isso, não. Inclusive, eu já fiz lives por conta do conclave. Quem me acompanha aqui desde cedo, eu fiz vídeos aqui que antecederam ao conclave, e durante também o conclave, eu fiz, não sou católico, né? Não tenho hoje, não tenho religião nenhuma, respeito quem as tem e quem não tem nenhuma. Eu tenho a minha fé, obviamente, as minhas convicções, porém não pertenço a denominação nenhuma, tá? E respeito, obviamente. Mas aí eu fiz a transmissão porque a figura do Papa, o Vaticano, depois a gente pode fazer uma live sobre isso, o Vaticano é um Estado, tá? Você é um país soberano, inclusive com as próprias leis. E dentro do próprio Vaticano, há divergências. Quem assistiu ao filme Conclave, muito bom filme, super indicado, vê ali as divergências. Lá eles não são apenas padres, eles são políticos. Principalmente políticos. Então, gente, a gente tem que sair desse lugar comum, esse pensamento dicotomizado, essa coisa e temos que... Eu leio a vários... assisto a canais, inclusive, canais de esquerda, canais de direita, eu analiso o conteúdo. Eu não estou nem aí. Você está lendo o livro, alguém pode dizer, olha que eu citei aqui, não apareceu ninguém para comentar, não, mas Aníbal Ponce, Eduardo Galeano, né? São Herbert Marcuse, Michel Foucault, alguém pode entrar nessa, eu leio sim, como eu leio um Dostoiévski, como eu leio, embora discorde muita coisa do Nietzsche, eu tenho quase todas as obras de Nietzsche, eu sou um estudioso. Pastor aparece aqui e fala assim, lá, mais um comunista aí. Aí alguém exato, vai me roto, porque eu fiz o que eu fiz com ele, aqui que apareceu, quem chegou depois para a live, porque ele foi indelicado, ele foi mal educado, e como pastor, porque o que tem aí, gente, até cachorro, né? É pastor, eu tenho mesmo, a minha cadela é pastora. Qualquer um aparece aí diz, com título de pastor, e diz, eu sou pastor, diferentemente da Igreja Católica, que eu já disse, eu não sou católico, que para ser padre, no mínimo tem que estudar. No mínimo. Pastor, não. O sujeito chega lá, abre lá uma espelunca e diz, Deus me ungiu pastor. E fala qualquer porcaria. E fica militando e influenciando. Botecos de aleluia. Eu quero dizer o seguinte, gente, é o estímulo, que a gente não vai nem demorar muito aqui. Eu tenho um compromisso daqui a pouquinho e, claro, eu vou deixar o gostinho de quero mais para o professor depois voltar para dar continuidade, porque, gente, é muita coisa, é muita coisa. Olha que estamos ainda no século XIX. Não entramos nem no ainda até o século XX e o XXI. É muita coisa. Agora, o que é que a gente quer, gente? É que a pessoa pense, analise, mesmo que você tome uma decisão, não importa qual, mas que você tome a decisão de forma racional, não influenciada, não repetindo bravatas, jargões, acompanhando fake news, seja do lado que for. É procurar em fontes diferentes, estudar. Eu preciso conhecer, inclusive, a ideologia que eu combato, com a qual eu não concordo. O pior erro de um exército é não conhecer, aí tem a arte da guerra, é você não conhecer a estratégia do inimigo. É você não conhecer o campo que você vai atacar. Você tem que ter esse conhecimento, porque senão você não tem argumento para apresentar uma antítese. Então, fico irritado quando eu vejo pessoas, como esse pastorzinho que entrou aqui, para mim um babaca, me perdoe a expressão, atacando por atacar. Ele poderia entrar aqui e dizer, eu discordo do professor nisso. Em que o Brasil está do jeito que está, justamente por conta desse processo histórico. A forma que o Brasil, a gente fala muito da colonização, mas a forma que o Brasil foi aculturado, a forma que o Brasil, e até hoje as influências externas, muitas vezes com interesse exploratório. É isso que a gente está analisando aqui. Agora, o que o professor Celso Diório, o que ele
pensa politicamente, a forma é ele, é particular dele. O brasileiro, na sua maioria, aqui a mediocridade, o brasileiro é o povo medíocre. É o que é isso, Rafner? É o que está na média, tá? O brasileiro é um povo medíocre, na sua maioria. Um povo que. E outra, como vítima, inclusive, de um processo colonizador de não ter estudo, educação de qualidade, informação. Tá bem? Então, eu nem culpo o meu povo por isso. Mas é muito difícil. É como aquele filho adolescente que você está dizendo para ele: isso aqui é ruim para você, é ruim para a sua saúde, mas ele vai lá e vai, né? É chamado TOD, o transtorno opositor desafiador. Mas aí, professor, me perdoe, siga aí com essa aula Não, fantástica aí. imagina, tem que informar, né, periodicamente aí essas informações, são necessárias essas informações. Então, vamos lá, né? A lei chega aqui no Brasil, só que tinha um problema, né? A família real brasileira toda era da maçonaria, tá? E um monte de militar era da maçonaria e um monte de político era da maçonaria. Então, como é que fica isso? Então, por conta do beneplácito, Dom Pedro fez assim: não vou aceitar. Por quê? O que o beneplácito faz, né? O Papa emite uma bula e o imperador tinha o direito de aceitar ou não. Ele falou: não quero essa deixa para lá, esquece ela. Porém, tinha um bispo lá no Nordeste, tá? Eu falo lá porque eu sou de São Paulo, que estava rolando a missa, né? O bispo Dom Vital estava ali rolando a missa, e quando o bispo vê ali, né, na nave da igreja, dois políticos que ele sabia que eram maçons. Ele expulsou os dois políticos da igreja: vaza daqui, seus filhos do capiroto, ele deve ter falado isso. E os dois políticos foram reclamar com o imperador. O imperador mandou prender o bispo, porque esse bispo não era bispo do padroado, ele era bispo diocesano, ele era padre, depois foi nomeado bispo, foi ordenado bispo, perdão, pela própria Igreja Católica. Deu uma treta danada, né? Depois o bispo vai ser solto, porém já ficou essa rusga, tá? Então, os cafeicultores vão reclamar por conta do fim paulatino da escravidão, porque eles vão achar que estão tomando prejuízo. Lembra que eu falei? Boa parte do custo da produção tem a ver com salário. Se o cara fala: vou ter que pagar salário, que droga, eu já estou dando emprego, ainda vou ter que pagar salário, é muita injustiça. Né? Então, ele começou a reclamar disso, tá? E aí, nesse momento também, entre os militares, vão surgir os oficiais matemáticos. Quem são esses caras? Jovens de 19 e 20 anos, que estudavam na Escola Militar da Praia Vermelha, lá no Rio de Janeiro, e esses caras estavam estudando aquilo que o colega citou. Eles estavam estudando sobre positivismo. Tá? O positivismo é uma linha de pensamento criada pelo Augusto Comte, que explica, assim, de forma bem simples, ele fala assim: a ciência responde tudo. Simples assim. Não tem que ter resposta nenhuma no sobrenatural. É a ciência que pode trazer as respostas. E para esses caras, esses militares, o imperador já estava há muito tempo no governo, já não estava sendo o imperador que deveria ser, e esse pessoal estava muito inspirado nas questões liberais da Europa. Tá? Naquelas ideias de liberalismo econômico, de liberalismo burguês, aquela coisa toda que havia na Europa. Beleza? Então, o que vai acontecer? Deodoro da Fonseca, marechal do exército, amigo pessoal do imperador, tá? Eles eram amigos, tá? Só de jogar carteado. Tá? Ele tinha um apreço muito grande pelo imperador, porém, havia um militar, tá? Uma patente menor, que ele estava fazendo queixas acerca do imperador Dom Pedro II. E essas queixas foram sair no jornal. Havia jornais na época que faziam muitas críticas ao imperador. Então, numa dessas críticas, viu-se ali a assinatura desse militar e o imperador mandou prender esse militar. Deodoro vai reclamar com o imperador, né, perguntando o porquê disso, e para não ficar feia, né, a treta, porque os dois eram amigos, ele simplesmente transfere Marechal do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul. O que já é uma punição bem boa, tá? Porque explicar para vocês como é que funciona dentro do oficialato brasileiro, tá? A elite das Forças Armadas são os oficiais. Eles são tratados como elite, tá bom? E não é porque o professor está falando, porque isso é um fato.
Existe o praça e existe o oficial. O que é o praça? É do soldado até o primeiro sargento. O que é o oficial? É do segundo tenente até o general. Beleza? Então, do tenente até o general, eles são os oficiais, são esses caras que tomam as decisões, tá bom? Diferente da vida pública, da vida pública, não, perdão, da nossa E vida dentro, no dia a dia. e dentro do oficialato, né, você tem também os níveis, porque você tem o chamado oficial subalterno, que é o primeiro e segundo tenente, segundo, depois primeiro tenente. Aí você tem o oficial intermediário, que é o capitão. Aí depois você começa chamado de oficiais superiores, né? Que aí você vem major, tenente-coronel, coronel, general, no caso do exército, chega até marechal, mas aí tem caso de guerra e tal. Marechal em caso de guerra. E aí, no vai caso, até é general. general de brigada, divisão Aí e vai, exército. exato, aí vai, vão ali as. Tá? Então, o que E acontecia, né? o graduado, me permita aqui, o graduado, os chamados praças, vai até o suboficial ou subtenente. Isso. Tá? É o suboficial chamado. E apenas, professor, para lembrar aqui, gente, que quando o professor falou da Marinha, teve na época, né, ele vai falar sobre isso, de um ministro, digamos assim, acho que era o ministro da Guerra, se não me falha a memória, que ele fica refugiado na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, justamente onde tem o quartel da Marinha, né? E a Marinha é a arma mais antiga, em termos de antiguidade. É Marinha, Exército e Aeronáutica, tá? Então, se você forma hoje um segundo tenente do Exército, no mesmo dia, na mesma hora, se formam um segundo tenente da Marinha, um segundo tenente do Exército, um segundo tenente da Força Aérea ou da Aeronáutica, tudo no mesmo dia, mesmo horário. O da Marinha é o mais antigo. Ele tem essa na questão da antiguidade, porque a Marinha é a arma mais antiga que existe, né? As grandes batalhas se dariam. O exército gosta, né, de usar a história de que a Batalha de Jaboatão dos Guararapes, né, de 1645, seria o dia que o exército se formou, mas isso aí é só uma lenda. A Marinha no mundo, a Marinha eu acho que é considerada até a nível de história mundial, né? As grandes Inclusive, conquistas. é a única força militar em que as patentes de oficiais elas são as mesmas em qualquer lugar. Então ele sabe quem é quem. Né? Aí, pois é. Ele sabe quem é quem na Marinha. É muito legal isso. Essa parte da história é muito interessante. Tá? Então, o que vai acontecer? Né? Então, esses oficiais, eles estavam querendo assim, né, pô, tá na hora de trocar o imperador tá velho, né, o imperador tá cansado, o imperador não sabe mais governar, e por aí vai, né, tá? Então, a gente pode dizer que Deodoro, ele foi forçado a dar um golpe de Estado. Porque, na verdade, para Deodoro, não era tirar o imperador. Para Deodoro, tinha que tirar o primeiro-ministro. Porque era esse primeiro-ministro que enchia a orelha do imperador de fofoca. Então, toda noticiazinha ali, para ele se manter no carguinho dele, ele chegava, ó, imperador, estão falando isso e isso do senhor, estão fazendo. Aí, imperador, é mesmo? É? Então manda prender. Então manda soltar. Então expulsa. Então, o imperador, ele era meio que levado na conversa por esse primeiro-ministro. Porém, a situação ficou insustentável. A família real não estava no Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 89, tá? A família real estava em Petrópolis, na casa de descanso do imperador, né? Ele recebe a notícia de que tropas estavam ali no Paço Imperial, né, prontos ali para tomar o poder, e o próprio imperador falou, que nada, chegando lá a gente troca uma ideia e resolve. Mas, infelizmente, não foi bem assim, né? A família real recebe um documento, né, assinado pelo Deodoro, informando que eles seriam obrigados, naquele dia mesmo, a se retirar do Brasil. Tá? Então, a família real brasileira inteira, vai embora, pega o navio e vão todo mundo embora para a Europa, e aí vão lá para a França. Isso em 15 de novembro de 1889. Por que Deodoro tomou essa decisão? Para evitar que grupos monarquistas pudessem reagir e havia um risco de uma guerra por conta disso. Se houvesse reação de grupos monarquistas, poderia acontecer essa batalha, porque não foi a 100% dos cafeicultores que aceitaram isso, tá?
Aqui, antes do golpe, né, na década de 1870, começam a surgir os partidos republicanos. Né? A gente vai ter aqui em São Paulo, né, tanto é na cidade de Itu, aqui no interior de São Paulo, vai ter a Convenção de Itu, onde um monte de cafeicultor vai se juntar para criar o Partido Republicano Paulista. Vai acontecer a mesma coisa em Minas Gerais, onde vai surgir o Partido Republicano Mineiro, e no Rio de Janeiro, onde vai surgir o Partido Republicano Fluminense, tá? Não carioca, tá bom? Carioca é quem nasce na cidade. Uma curiosidade, tá? Carioca era como o indígena falava ao branco que tinha uma casa lá, tá? Porque cari é branco, oca é a casa do branco. Vamos ali onde tem casa de branco, carioca. Daí que vem essa ideia do nome Boa. carioca, tá bom? Uma curiosidadezinha aí. Boa. Tá? Aprendi, eu não sabia dessa, né? Porque oca é a casa, né? Cari é o branco. Boa. Boa. Então, a partir daí, começa um governo provisório do Deodoro, tá? Família real expulsa, ministério todo dissolvido, tá? Vai ser um reagrupamento ali das forças políticas, tá? Para resolver. Partido liberal e conservador já não existem mais, porém esses políticos vão migrar para os outros partidos, que querendo ou não, né? Como é que o pessoal fala? Só muda a lata. O interior dela é o mesmo. Só vai mudar a lata. O que vai dentro da lata é a mesma coisa, tá? E o mais engraçado, Rafa, se me permite, queria só compartilhar uma tela. Sim. Da bandeira do Brasil. Deixa eu só ampliar aqui para ficar melhor a vista. Dá para ver aí a bandeira, né? Dá. Vou colocar aqui. Vamos lá. Ó, essa primeira bandeira no alto à esquerda é a bandeira do primeiro reinado, tá? De Dom Pedro I, tá? Tanto é que tem ali o verde e o amarelo, que nessa época representava o verde, a família dos Orleans e Bragança, né, a família de Dom Pedro, e o amarelo representava a família dos Habsburgos, tá? Que era a família de Dona Leopoldina da Áustria, Dona Maria Leopoldina da Áustria, primeira esposa de Dom Pedro I, beleza? Ali nós temos ramos de tabaco e de café, tá? A esfera armilar, representante do Império Brasileiro, e a coroa imperial. No segundo reinado, nós temos a mudança da esfera armilar e a mudança da coroa imperial, que agora é a coroa do segundo reinado. O verde e o amarelo continua sendo a família dos Orleans e Bragança e a família dos Bourbon. Porém, olha que coisa engraçada. No dia 16 de novembro, tá? Do dia 16 até o dia 19, o Brasil vai ter essa bandeira aí, ó, da esquerda, que é a cara da bandeira dos Estados Unidos, só que nas cores verde e amarelo. Agora uma interpretação minha. Que bandeira feia. Com certeza. Isso é uma interpretação minha. Que bandeira feia. Essa bandeira vai ser apresentada para o Marechal, né? Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente, e ele vai falar: galera, a gente não está mudando de país, a gente só está mudando de regime de governo. Traz a bandeira antiga de volta. Então, no dia 19 de novembro, né, vai ser criada essa bandeira que funciona até hoje. O verde agora representa as matas, tá? O amarelo representa a riqueza. E nós temos aí, na circunferência em azul, o céu do dia 15 de novembro de 1889, quando a República foi proclamada. E aí, em branco, né, nós temos dizeres positivistas, ordem e progresso, tá bom? Então, o ordem e progresso permanece aí como parte da nossa bandeira. Então, perceba a evolução da bandeira. Eu, de novo, particularmente, eu acho essa bandeira parecida com os Estados Unidos uma bandeira feia que só miséria. Inclusive, apenas também aqui fazendo um adendo, né, o Auguste Comte, né, que aí vem o positivismo, ele que é o autor, inclusive, dessa frase, que vem ordem, progresso, mas tem algo que antecede. Amor, ordem e progresso. Amor, ordem e progresso. Então, um pensamento, né, positivista que vem lá do Auguste Comte. Tira o amor, tira o amor que o amor não serve. Bota tirou, ficou amor e ficou. Gente, não vá fazer como aquela repórter da CNN, a jornalista, que, pelo amor de Deus, né?
ela disse que na bandeira brasileira que está escrito independência ou morte. Ficou uma coisa Pai bem amado. bizarra aquilo ali. Tá bom? É pessoal que não. Sabe que pessoal que vai para a escola só por causa da merenda? Então, É. tem gente que fala, eu estudei até o ensino médio. Não, não, você ficou na escola até o ensino médio. Né? Passeou, né? Estudar já não, Passeou. Tava no não tem como recreio. provar que você, não tem como provar que você estudou. Eu fui dessa turma. Pois é, rapaz. Então, o projeto republicano havia. Eu só passei a estudar de fato mesmo. Eu comecei a estudar mesmo, dizer assim, saber o que era estudar. Saber mesmo, metodologicamente, né, de forma metodológica, foi na faculdade. Porque durante o ensino médio, eu estudava praticamente por conta própria, mas sem uma metodologia de estudo. Na faculdade foi que eu comecei a aprender a estudar de forma. Então, isso de. Gente, a falta de metodologia no estudo dificulta o aprendizado de muita gente. Muita gente larga para lá, deixa para lá. E não segue adiante por falta justamente aí da forma correta de adquirir o conhecimento, né? A gente não tem essa dica na escola, né? Os professores não falavam isso pra gente, né? Na nossa época Não era tinha, impossível. até porque professor não tinha também a formação que se está. A pessoa se dava bem em matemática no ensino médio, você vai ser professor de matemática. Vai dar aula, né? Era Até dente de porque cachorro. a gente pode também, Rafa, caso aí você aceitar a sugestão, porque a gente pode pegar vários pontos e todos eles dão 1h30 só É, de histórias mal é, contadas, vamos é, dizer assim. é. A gente Por pode exemplo, falar da religião, da política, da é, educação, da segurança. exato, ó, essa questão mesmo aí do Deodoro, do Marechal, o alagoano, né? Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, ele estava muito doente. Há quem dava para ele poucas horas. Por isso que a proclamação da República, que se daria no dia 20, seria 20 de novembro. Por quê? Porque seria o retorno ali, digamos que, do Congresso Nacional e estaria presente, inclusive, a família real, o próprio imperador e a família, e os políticos todos reunidos. Então, eles cercariam e diriam: acabou, hein? Ponto final aqui, não tem mais monarquia. Porém, por conta do estado de saúde de Deodoro da Fonseca, eles, na correria, soltaram a fake news e eles correram, tanto que muita gente que queria ter participado do ato não ficou nem sabendo que iria acontecer, né? Então, essas coisas. Detalhe, Ah, quando acontece o golpe, a proclamação, vai ter salva de tiros na praça. Inclusive tem um quadro mostrando isso, né? Vai ter salva de tiros no anti-espaço imperial. E o pessoal que passava lá falava: o que está acontecendo? É parada militar, deve estar comemorando alguma coisa. Ninguém nem sabia que o Brasil tinha virado república. Nem sabia. Foi uma... O agora Estado do Mato Grosso vai ficar sabendo um ano depois que o Brasil virou república. O Brasil tem essas coisas, né? Então, o povão, porque, gente, a nossa amiga aqui, ela diz o seguinte, ó, quando é que ela disse que a história, né? Quando é que isso vai mudar, né? E ela falou até interessante aqui, né? A Nicole: eu quero voltar para a monarquia, né? Eu quero a volta da monarquia. Esse pensamento não é só seu, não, Nicole, viu? Existe um movimento aí muito grande no Brasil, grande no sentido assim, não é que muita gente, né? Mas existe um pessoal que prega justamente o retorno da monarquia, né? É que E o assim, Brasil... existe um problema. Desculpa, viu, Rafa, né, que eu sou Não, aqui a gente está num bate-papo, sem... já me disseram que eu tenho que treinar isso, eu tenho que esperar os outros terminar de falar. Não, mas eu sou assim também. Eu sou assim também. Eu interrompo, O às problema, vezes. nesse caso da volta da monarquia, Nicole e demais colegas, aqui é o seguinte: fala assim, mas como é que na Europa funciona? Ó, Inglaterra é monarquia, Dinamarca é monarquia, Noruega é monarquia, Suécia é monarquia, Espanha é monarquia, Mônaco não é monarquia, é principado, mas é monarquia. O Vaticano é monarquia, só que o Vaticano é monarquia quase que absolutista. Lá funciona porque eles já estão acostumados com isso. Para eles, eles preferem rei a presidente, porque para eles presidente é só 4 anos, rei é para a vida toda. Então é questão de status, é questão de tradição.
Existe nobreza na Europa desde o ano 400 e pouco. Então, é muita coisa, né? Então, eles já são 500 anos antes do Brasil ser inventado, né? 400 não, 1.500, 1.000 anos antes do Brasil ser inventado, já tinha monarquia na Europa, já tinha isso. E aí tem um problema. Lá, as pessoas não reclamam dos monarcas por uma questão bem simples. O país funciona por conta do seu parlamento. E por que o parlamento funciona? Porque o povo sabe votar. Existe consciência política por parte do povo, coisa que ainda falta para o Brasil. Então, ainda que nós tivéssemos uma monarquia e nós temos uma família real, tá? Nós temos uma família real, ainda assim os políticos seriam os mesmos. Lembra que eu falei? Só ia mudar a lata. O recheio ia ser o mesmo. Tá? Esse era o maior problema. Porque o Brasil é tão estranho nesse negócio dessa questão de monarquia que nós tivemos um príncipe que virou deputado. Como é que pode uma coisa dessa? Aí você ia fazer igual o Exército Brasileiro, né, que pegava ali, por exemplo, desfiles no Rio de Janeiro de 7 de setembro, em que os carros tanques, né, eles pegavam ali a estrutura do Osório, do Urutu, e colocavam em cima Um fusquinha. de tanques da Segunda Guerra. Aí daqui a pouco tá parando, né, quebrando e parando no meio do desfile. Soltando fumaça preta, ninguém sabe por quê. Você muda só a capa, a casca, mas ali continua a mesma coisa. Então, o que falta é justamente isso. E aí, o que a gente vai ter nesse caso, né? De 1889 até 1891 vai ser o chamado governo provisório. Professor, vou mais uma vez, né, eu tive que fazer aqui um atendimento rapidinho. Como eu estou em cima do compromisso, eu vou te deixar aqui. Eu vou já me arrumar aqui, arrumar minhas coisas, que eu preciso sair. Mas eu vou te deixar aqui, dê continuidade, tá? Aí que eu só vou me ajeitar, retorno, e aí a gente fica mais uns minutinhos aqui, a gente encerra e deixa o gostinho de quero mais. Marca a próxima aula. A parte 3, tá bom? Fica à vontade aí. Ótimo. Tá ok. Então vamos lá, né? Eu vou ouvindo, né? Eu saio aqui, então, mas levo o celular e vou ouvindo. Tá ok. O que nós temos, né? Governo provisório. Deodoro, então, ele precisa arrumar a casa, vamos dizer assim, né? E nesse processo, ele começa, então, a tirar os presidentes de província, começa a colocar gente ali para tentar ajeitar a coisa, mas ele vai ter um governo muito centralizador, porque vão surgir propostas de governo, tá? Vai ter uma proposta militar, tá? E vai ter uma proposta que ela não é necessariamente militar, mas ela vai receber o apelido de jacobina, tá? Só para vocês entenderem, quando a gente fala de jacobino, tem a ver com a esquerda. E na época da Revolução Francesa, como o parlamento francês havia o pessoal que ficava do lado direito, que era o pessoal girondino da alta burguesia, que não queria a participação do povo, nós tínhamos do outro lado do parlamento, do lado esquerdo, os jacobinos, que era o pessoal da baixa burguesia e que queria a participação do povo no poder. Pois bem, o projeto jacobino de República Brasileira garantiria uma participação maior do povo. E, obviamente, que esse processo não passou, né? Esse projeto não passou. O que vai vigorar é o projeto militar, né? O projeto... Eu esqueci o nome, mas é um projeto assim que garantiria que o presidente Marechal do Deodoro, né? O presidente Deodoro, ele tivesse uma centralização maior do poder, e isso aconteceu, tá? Em 1891... antes disso, o que vai acontecer? O Brasil tinha um problema muito grande, que era uma dívida externa, tá? E a economia brasileira simplesmente não girava. Nós já tínhamos pequenos pontos de indústria, mas era assim, coisa... era para fazer bolacha, tá? Produção de bolacha era simples, assim, que não tinha trabalho. Então, nós não tínhamos indústria de fato. Vai ter um ministro da Economia, ou ministro da Fazenda, que vai ser o Rui Barbosa, né? Foi citado aí pelo Hafner, né? Rui Barbosa é um cara que manjava muito de política e tudo mais, então ele vai ser colocado para cuidar da economia. Ele falou assim, bom, já que o povo não tem dinheiro, vamos fazer dinheiro. E começou a botar moeda em circulação. Mas qual que era a proposta? Era emprestar dinheiro para pessoas abrirem empresas e, com as empresas abertas, gerar emprego, e aí, obviamente, com esse emprego, fazer a economia girar.
Tranquilo. Começou a ser emitido papel moeda. Porém, o Brasil tem uma coisa muito ruim. Isso é padrão no Brasil, infelizmente, tá? À medida que a população tem mais grana e o consumo aumenta, o comerciante aumenta o preço, porque ele quer lucrar. Tá certo? Tá errado? Do certo e errado, ele é um empresário, ele quer ter lucro. A ideia, lembra que eu falei? Se é justo ou injusto. Pois bem, resultado. Boa parte do pessoal que pegou dinheiro emprestado não abriu empresa, ou abriu empresa fantasma, pegou o dinheiro e jogou na Bolsa de Valores, foi especular. Tá? Por conta da especulação e da circulação excessiva de moeda, vai ter um aumento de preço que vai gerar um processo inflacionário muito grande, o que vai piorar a economia do Brasil. Então, isso não resolveu o problema, só agravou o problema da economia brasileira. E o que é pior, quando o governo brasileiro emite uma porção enorme de papel moeda, atrelado ao padrão ouro, o Brasil fica devendo fortunas em ouro por conta da emissão do papel moeda. E o Brasil não tinha condição de estar pagando isso. Para resolver a situação, o que é que o Brasil faz? Pega dinheiro emprestado com a Inglaterra. Tá? A Inglaterra vai, assim, surfar, né? Vai nadar de braçada, como dizem por aí, vai surfar em boas ondas quando diz respeito a emprestar dinheiro para o Brasil. Porque, lembra, quem pega o dinheiro emprestado é o governo, mas quem paga é o povo através dos impostos, tá bom? É assim que funciona, tá, galera? Só para vocês entenderem. Pois bem, Constituição de 1891, primeira Constituição da República, tá? O Deodoro, ele vai ser eleito pela Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, numa eleição ali que vai rolar, vai ter ele como presidente, eu não lembro o vice dele, mas eu sei que vai ter Prudente de Moraes como candidato do outro lado, e o vice do Prudente de Moraes vai ser o Floriano Peixoto. Naquela época, a eleição para presidente funcionou da seguinte forma: o cara votava para presidente e votava para vice-presidente. Então, podia acontecer de dois caras que eram de partidos diferentes fazerem parte do governo, tá? E isso aconteceu. Tanto é que Deodoro vai ser eleito presidente de uma chapa e o vice-presidente eleito vai ser o Marechal Floriano Peixoto, que era da outra chapa. Então, vai ser presidente e vice. Deodoro não queria ser presidente, ele foi colocado ali contra a vontade, praticamente. Mas ele fez a parte dele como presidente, digamos assim, tá? Mas ele tinha um governo muito centralizador. Por quê? Porque ele era o marechal do Exército. E marechal do Exército, né, oficiais do Exército, funciona da seguinte forma: ele manda e os outros obedecem. Não existe mas, não existe então. Nas Forças Armadas, só existem duas palavras que o subalterno pode falar para o seu superior. É sim, senhor, e não, senhor. Tá? Não existe veja bem. Tá? Não existe peraí, vamos conversar. Não existe, tá bom? Nas Forças Armadas, o superior manda e o subordinado obedece. Tá? Mas um detalhe interessante: se o superior manda, dá uma ordem absurda, e essa ordem dá ruim, o culpado não é o subalterno que obedeceu, tá? O culpado é quem deu a ordem. Diferente do mercado de trabalho aqui, que seu chefe manda se fazer uma coisa e dá errado, seu chefe bota a culpa em você e ainda te manda embora, tá? Infelizmente, no mercado de trabalho brasileiro acontece isso, tá bom? Enfim, nessa Constituição vai ser o quê? O Brasil vai ser uma república federativa, igual aos Estados Unidos, tá? E foi imitado dos Estados Unidos mesmo, tá bom? E o que é uma república federativa? Cada estado, né, o antes província, agora estado, se torna uma unidade da federação. O que significa isso? Que cada governo, tá? Cada governo dessa unidade da federação, ele tem autonomia para criar as suas próprias leis. A única coisa que esse estado não pode é criar uma lei que esteja acima da Constituição e nem contra a Constituição, tá bom? A Constituição Federal seria o manual de instruções do país, como que o país funciona, beleza? E, numa república federativa, todos os estados também têm as suas constituições e suas leis, mas elas não podem estar acima da Constituição Federal, beleza? Tranquilo assim, tá? O que vai acontecer? As eleições agora não serão mais por voto censitário, tá? Não vai ser eleição censitária,
Ou seja, não é só gente rica que vai votar. Então agora votarão os homens alfabetizados acima de 21 anos, beleza? E não poderão votar padre, praça, analfabeto, morador de rua, um monte de gente não vai poder votar. As mulheres não foram incluídas nessa lista. Então, a princípio, entendia-se que ela poderia votar. Porém, o Brasil tem uma formação patriarcal muito forte, em que as mulheres, de certa forma, eram deixadas de lado. Então, de forma velada, as mulheres não podiam votar. Ou seja, a população de eleitores ainda era uma população muito pequena, porque a alfabetização no Brasil era um negócio muito complicado. Para vocês terem uma ideia, foi criada uma lei no Brasil, isso lá no Rio de Janeiro, né, capital na época, e a lei dizia o seguinte, com relação à frequência de alunos na escola. A lei dizia o seguinte: fica proibida a entrada na escola de, parágrafo 1º, crianças com moléstias contagiosas, né, com doenças contagiosas. Parágrafo 2º, crianças pretas. Ou seja, a educação no Brasil, além de ser complicada, não era para todo mundo. Tá? As pessoas pretas, tá? Na época, antes do fim da escravidão, elas não tinham acesso à educação. Dependia do dono da fazenda que aquele cara podia estudar ou não. Tá? Era a decisão do dono da fazenda, que era dono dele também. Quando acaba a escravidão, a educação fica restrita a eles também. Tanto é que na República Brasileira, por conta dessa grande massa de gente desempregada e preta, tá? A população preta desempregada, vai ser criado o crime de vadiagem. Tá? Vai ser criado um código de processo penal, e nesse código de processo penal vai ser criado o crime de vadiagem. E o que é vadiar? É estar na rua sem fazer nada. E quem que estava na rua sem fazer nada? A população preta. Tanto é que era proibido o jogo de capoeira. Porque no jogo de capoeira, entendia-se o quê? Esses caras, além de não estar fazendo nada, ainda estão praticando violência. Cadeia neles. Tá? Então, isso é para vocês entenderem que, quando a gente fala da formação da República Brasileira, que não teve participação do povo, o povo ainda foi deixado em segundo plano. Tanto nas eleições, porque só gente alfabetizada podia votar, mas lembra, padre não votava, militar não votava, morador de rua não votava. Ou seja, o cara tinha que provar que trabalhava e provar que sabia ler e escrever. Aí ele votava. Do contrário, é como se ele não existisse. Tá bom? É uma cópia descarada e mal feita nesse caso, tá? Porque no caso da formação da República Brasileira, nós temos a ideia de que já havia um território brasileiro. Os Estados Unidos não, os Estados Unidos foram se formando aos poucos, tá? Levou um pouco mais de 100 anos, mas eles já haviam se formado como nação. Então as unidades da federação lá, elas têm essa autonomia. Aqui não. Aqui essa autonomia ela é meio restrita. Ela é autonomia para algumas coisas, mas eles têm leis que são federais. Lembrando que a forma de colonização dos Estados Unidos é diferente da forma como o Brasil foi colonizado. Os Estados Unidos, sim, eles começam como colônia de povoamento, né, com as 13 colônias do norte. Então, eles trazem uma Constituição que perdura da sua essência até hoje, a mesma Constituição, diferentemente do Brasil. Então, se a gente comparar os Estados Unidos, porque são do jeito que são, e o Brasil, inclusive a gente falou aqui, né, sobre a doutrina Monroe, de James Monroe, 1823, a política do Big Stick. Então, eles tinham não só esse pensamento da época, pensamento colonizador, imperialista, como perdura até hoje, né? A gente vê aí, e aqui, professor, já estou colocando reticências na sua fala, porque a gente vai deixar esse gostinho de quero mais, né? Já estou nos trazendo aqui para o século XXI, para os tempos odiernos, né, em que você vê os Estados Unidos sempre querendo, principalmente, e não é só com relação às Américas, você tem a doutrina Monroe, que você acaba dizendo que é América para os americanos, mas isso aí são as Américas para os estadunidenses, diga-se de passagem, e até hoje eles são assim, inclusive, interferindo. América é o continente americano.
O continente Para os americano, americanos, só dos Estados Unidos. só dos Estados Unidos, né? Então, Então, acho que... como eles dizem, o Canadá é o jardim dos Estados Unidos e a América Latina toda, incluindo, obviamente, a América Central, a América do Sul, é o quintal, né? México e de lá para cá, é o quintal dos Estados Unidos. Então, esse pensamento. Então, a gente não pode comparar. É preciso muito se observar como se deram as colonizações, tá? Por parte, inclusive, do povo europeu. Professor, olha, é uma aula, como o pessoal já comentou aqui, né, uma aula muito agradável, né, muito bacana, a forma como você coloca os fatos e vai trazendo, e é tão empolgante, gente, a história. Eu me apaixonei por história desde de jovem, adolescente, fui para a faculdade fazer história, inclusive por isso, geografia e história, porque, como eu disse, geografia e história estão imbricadas, uma completa a outra, como disse Elise Recli. A história é a geografia no tempo e a geografia é a história no espaço. Então, uma completa a outra. E eu sou apaixonado, né? Eu fico maravilhado quando eu vejo, né, como aí o professor Celso Diório, que é mestre em educação, tem especializações na área também de história, licenciatura em história, leciona história, geografia, sociologia. Isso é muito bacana. E aí, professor, eu te agradeço e vamos marcar. O professor já está voltando para as atividades, né, dele como professor. Próximo dia 19 agora, né, segunda-feira, já o professor retorna, já volta para a luta, essa árdua, essa luta, essa luta aí é hercúlea, né? É mais ou menos assim, eu subindo numa escada rolante, desligada, andando de costas e com 50 quilos nas costas. É uma verdadeira odisseia, né? É uma verdadeira odisseia. Você está num país como esse, em que temos uma educação, isso aí é providencial, inclusive, para que eles nos mantenham justamente nesse estado letárgico na maioria da população, que não quer estudar, não quer aprender. Um conteúdo como esse aqui é um conteúdo que causa, né, o cérebro começa a esquentar. Então, a boa parte quer o quê? Ouvir funk. Tenho nada contra, cada um tem seu gosto. Mas eu estou falando assim, quando é só isso. Então, tem gente que só quer saber pagode, funk, banalidades, futilidades. A verdade é essa, enquanto o bonde vai andando. O bonde que eu digo da história vai andando. Então, Nicole, foi a Nicole que perguntou quando é que isso vai mudar. Nunca. Nunca. Porque quem faz a história não quer que haja mudança no status quo. Não quer. Então, assim, somos até conscientemente, nós que temos consciência, meros passageiros. Nós apenas falamos, a plataforma aqui, o YouTube, eu falava em off com o professor Celso, reprovou a nossa primeira live que fizemos sobre esse assunto. Esse conteúdo aqui, aí você pode olhar, gente, porque é um conteúdo, você que está entendendo e gostando, tem tanta pouca gente assistindo, porque a plataforma não tem interesse em divulgar esse conteúdo. Então tem gente que não está assistindo, não é porque não queira, é porque não recebeu a notificação. E nem nunca vai receber. Então a gente consegue aqui, ainda que de certa forma, chegar a um grupo como vocês que estão aqui, né, acompanhando a gente, ou assistindo no gravado, ao vivo, ou que você que está nos assistindo no gravado, ainda conseguimos aí alcançar, trazendo essas informações, no caso aí o professor trazendo para a gente essa aula maravilhosa. Então, professor Celso Diório, eu estou mesmo no limite do limite aqui do meu compromisso. A gente parou no governo do Deodoro, aí a gente continua com o Floriano e fala da Primeira República. Pronto, vamos falar da República, que passou a República Velha, depois vamos entrar na República Café com Leite, depois vamos chegar aí subindo, escalando, né, até chegarmos em 1964, né, polêmico 1964. Caso alguém tenha interesse em saber o que é comunismo, socialismo, capitalismo, tá? Progressismo e conservadorismo, eu tenho vídeos gravados no meu canal que explicam isso, tá? Boa. São aulas bem simples de entender, tá? O básico aí, caso alguém queira e se inscrever no meu canal.
chegamos a 1.388 inscritos. Boa, bacana. Vai, merece. Gente, tá aí o link do canal, tá na descrição logo abaixo. É o primeiro link na descrição, é do canal do professor Celso Diório, tá aí destacado. E talvez, não sei, porque ele fica aí, o YouTube ainda fica estudando, né? Antes de aprovar tudo, vai fazendo uma leitura aqui do conteúdo para poder dizer se tem restrição ou não. Mas aí eu já coloquei, já está lá na descrição o link do canal. Agora, ou você coloca, professor, está aqui o nome dele, professor Celso Diório. Você colocando na busca do YouTube, você já vai estar lá com o canal, vai lá, se inscreva, acompanhe, né, porque é isso aí que vocês estão vendo. O nível é esse, a qualidade é essa. E, mais uma vez, parabéns ao professor Celso Diório, né, Obrigado, por esse esforço e esse ensinar com amor, né? Ensina porque gosta de ensinar. E isso aqui é muito bacana. Por isso que eu valorizo muito a classe dos professores, que é tão desvalorizada no nosso país, né? É tão mal compreendida, mal remunerada. Na Suíça, um professor ganha como um médico. E eu digo de cátedra porque eu morei lá 6 anos. O meu filho mais novo estudou lá, inclusive na Suíça. Então, os professores, eles ganham muito bem na Suíça. Claro que também deve acontecer isso na Dinamarca, na Noruega, em países por isso que são o que são, né? Justamente pela valorização do professor, que não acontece aqui no nosso Brasil. Então, os professores... Aqui no Brasil, escola para trabalhar tem. Escola tem para trabalhar. Mas o que falta é esse tato com a função docente, né? O pessoal parece que, para muitos, infelizmente, a escola é apenas o lugar onde se deixa o filho para ir trabalhar, né? O interessante é que eu fui massacrado em sala de aula, né? No curso de geografia, principalmente, porque só tinha eu de policial na sala. Então tinha vários colegas, e os cursos que eu passei por letras, geografia e história. Então, veja só, no de geografia, especificamente, eu era bombardeado por colegas. Porque a polícia isso, porque a polícia aquilo, aquela coisa toda. Sabe o que aconteceu? Licenciatura, a maioria foi para a polícia. Não quiseram dar aula. Não quiseram dar aula. E boa parte que foi dar aula desistiu. Outro dia encontrei aqui perto de casa com esse colega, ele falou: rapaz, há quanto tempo, Rafa, não sei o quê, rapaz, sou policial também e tal. Eu falei: ué. Ele, pois é, rapaz, deixei de dar aula. Rapaz, eu barril. Assim, barril, eu adoro esse jargão da Bahia. O pessoal alguns que estudaram comigo falaram: cara, eu estou fazendo isso aqui que é para prestar concurso, para não ter que procurar emprego. Eu falei: tá certo. Então... Errado estou eu que estou querendo ensinar, né? Infelizmente, gente, paciência. Vamos lá. Obrigado aí, pessoal. Quem não acompanhou, quem não assistiu a primeira live, vai lá, que está aí o link também. Abaixo do link do canal do professor Celso Diório está o link da primeira live. Essa é a segunda. E depois vamos aqui ver o calendário, a agenda do professor Celso Diório, para marcarmos a continuidade aqui desse assunto maravilhoso que começou aí lá desde a invenção do Brasil, como diz o professor Celso Diório, né? A invenção do Brasil. Vamos lá, professor, muito obrigado. Eu não vou já vou sair daqui direto, correndo, 10h30, correndo, não vou nem conversar contigo em off, mas depois a gente se fala pelo WhatsApp, tá bom? Gente, muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela inscrição. Pera aí, rapidinho, deixa eu ver se ainda dá tempo aqui de ver se chegamos aos 419, para agradecer também aos novos inscritos aqui no canal, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui, gente. Estamos com 419.020, ou seja, tivemos 20, de quando comecei a live, 29
novos inscritos e inscritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito obrigado pelo carinho. Se inscreva no meu canal. Exato, não esqueçam, gente, tá? Professor Celso Diório tá aí, o link também do canal dele tá aí logo na descrição e depois eu vou deixar no topo dos comentários fixado também o link do canal dele, tá bom? Muito obrigado, gente. Opa, deixa eu ver aqui, por onde aqui? É isso aqui? Não, é cá. Isso. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. Quando eu voltar aí do meu compromisso, eu entro em contato pelo WhatsApp contigo, tá bom? E a gente conversa melhor. Eu que agradeço. Obrigado. Com licença, gente. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Com licença.